Mas aqui a gente faz uma cena, né? Ah, muito bem. O que é moda, afinal de contas? Que eu acho super pertinente a gente começar a entender o que é moda, assim, para além da ideia de roupa apenas. Então, acho que é legal a gente pensar para não iniciados nesse sentido, que quando a gente fala de moda, a gente não fala só de roupa, ou às vezes nem fala de roupa, né? Às vezes nem entra na equação. Mas a gente fala de um processo que ele especialmente um processo de tempo, né? E de uma variação uh, que os produtos vão ter, que os comportamentos vão ter, que as vontades vão ter num determinado período. Então, é impossível a gente tentar conceituar a moda, né, enquanto processo, sem falar de tempo. Ela é o processo que coloca tempo naquilo que a gente consome, mas não só naquilo que a gente consome, naquilo que a gente deseja, na imagem que a gente tem dentro da gente, na forma como a gente lida com a nossa identidade, com a sociedade, que a gente se constrói. Então, não é só a roupa, né? Mas é uma relação com quem eu sou, com como eu me construo e como que eu também apresento isso para a sociedade da qual eu faço parte. Muito bem. Acho que é... Carla, eu me lembro uma vez que tinha uma menina, que eu estava orientando um trabalho, e a menina estava trabalhando sobre as vestimentas, né, das pessoas na Grécia Antiga e tal, e eu te pedi uma ajuda. Falei, olha, como é que era essa história da moda na Grécia Antiga? E você já me deu assim, o seguro. Eu falei, que é isso? Na Grécia Antiga você não fala em moda, você fala em indumentária. Você fala em indumentária. Opa, que legal. Né? Já começou desconstruindo a ideia principal da coisa, que era falar de moda na Grécia Antiga. Já desconstruiu isso. A gente pode falar de moda apenas na modernidade? Como é que é isso, assim? Já que nós estamos falando de tempo e tal, como que é isso? Sim. Tem duas vertentes aí que vão defender o início tem duas vertentes históricas que defendem o início da moda, mas ambas estão tendo modernidade. Uma delas seria exatamente no início da modernidade, na passagem da Idade Média para o Renascimento, quando a gente tem a vestimenta binária. Né? Então, quando homem e mulher começam a vestir roupa diferente. Basicamente, tem grupos de historiadores que acreditam que a moda tem início aí, na medida que ela começa a também representar vontades que são vontades pessoais. A gente não consegue separar isso. Eu estava dizendo da identidade, por exemplo, ela está muito nesse lugar. Assim, você tem uma construção do eu que ela vai passar pela aparência. O corpo não é esse lugar mesmo, é o palco para a gente construir isso. Então, tem alguns historiadores que definem que a moda começa aí. Tem outros que definem que ela começa no século XIX, já realmente com as revoluções industriais consolidadas, por uma questão de produção e consumo. Eu acredito mais nessa do século XIX, já vou te explicar a razão. A questão da produção e consumo aí, inclusive os que defendem que você tinha, obviamente, um tempo de duração dos produtos e que as pessoas consumiam as roupas, por exemplo, elas deixavam elas como herança, né? Inclusive, os documentos mais importantes de história da moda, um dos mais, além das obras de arte, são os inventários de família. Porque nesses inventários você sabe como é que as pessoas se vestiam, porque elas deixavam as roupas de geração a geração. Isso é legal pra caramba, né? Isso é legal demais. Então, a roupa ela tinha uma temporalidade que era a temporalidade do objeto. Você vai usar aquele negócio até a coisa, assim, desintegrar, né? Você passou de geração para geração e tal, ok, né? Quando a gente tem essa consolidação das revoluções industriais, que elas vão se dar, especialmente no campo do têxtil, você precisa começar também a ter uma necessidade de escoar produto. Né? Então, não era aquela questão só assim, olha, eu tenho que convencer um monte de gente que elas vão ter que comprar mais coisas. Você tem que um montão de tecido, né? Tinha que criar um desejo. E esse desejo, ele tem a ver com aquela temporalidade que eu estava falando lá no início. Então, quando você tem as revoluções industriais, quando você tem, né, especialmente na Inglaterra, já mais no final do século XIX, você tem uma movimentação que aí ela junto com a publicidade, junto com a imagem e tal. Você criar uma vontade nas pessoas que as roupas elas deixam de ter uma existência, que é a obsolescência programada. Uma existência que vai se dar na ordem do físico para ter uma existência só simbólica.
Então, você não deixa de querer aquilo porque aquilo desintegrou. Você deixa de querer aquilo porque tem uma coisa tão mais legal para você querer, que aí né, e você vai querer se construir a partir dali. Carlos, você me faz lembrar algumas referências. Tem um livrinho de um sujeito chamado Peter Stalibras, que chama O Casaco de Marx, né? Que fala do Marx lá, e que ele penhorava o casaco dele para fazer as pesquisas no Museu Britânico. E fala um pouquinho desse momento, né? Dessa virada da Revolução Industrial na produção de tecidos. E falo muito disso, que as pessoas deixavam as roupas como no testamento. Né? Deixo pro meu sobrinho, meu casaco, assim, sabe? Né? Para minha sobrinha. Isso aí. E que na Revolução Industrial começou a se produzir, o preço caiu muito, né? Você tem um casaco na época do Marx, era um absurdo, era caríssimo você ter aquele casaco. E hoje, casaco, você vai ali na C&A, ali tem um monte, né? Produzido em massa. Então, assim, a gente troca muito mais rápido, porque é muito barato imaginar o preço que essas roupas eram antes. E uma outra referência que eu acho muito legal, que é do sujeito chamado Veblen, Thorsten Veblen, que é a teoria da classe ociosa. Aí que vai falar lá desse momento, né, do Rococó, do Renascimento, etc., que as classes mudavam, né, o modo de se vestir para se diferenciar das outras. Aquele consumo, eles chamam de consumo conspícuo, né? O consumo que se faz visível. Ou seja, eu mudava o jeito de vestir para que as outras pessoas não fossem como eu. A nobreza e as camadas. Aí ele vai falando que as outras camadas começam a copiar, e quanto mais elas copiam, mais as de cima precisam mudar. Né? Por causa disso, e que isso iria acelerando com a modernidade, né? Com as revoluções, com a passagem do tempo. É muito legal essas referências, assim, para a gente pensar isso. E foi uma ótima lembrança o Casaco de Marx também, que nossa, é um livro delicioso, bonito, gente. Quem não leu, por favor. Pequenininho, né, cara? Pequenininho. Editado pela editora UFMG de Belo Horizonte. Aí, Exatamente. Gostosinho demais de ler, assim, e conta, né, exatamente essa história do quanto Marx penhorava o casaco dele, que era uma coisa caríssima, né, que passava de geração a geração, e fala também da ideia de roupa. Ele precisava usar o casaco para frequentar os salões de leitura do Museu Britânico, né, o British Museum. Não bastava ele ter o passe, ele tinha que se mostrar como um cavalheiro para ele frequentar os salões de leitura, né? Tem muito disso, assim. Ele precisava do casaco. O casaco era um instrumento de trabalho. Isso é muito legal de imaginar sobre os vestimentos. Né? É interessante, assim, é um livro muito lindo. E essa ideia da roupa e da memória, né? Uma vez que ela está no nosso corpo, que ela ajuda não só a construir a nossa identidade, mas ela tem as nossas marcas corporais e tal. Então, ela também tem esse papel, né? Tá nesse lugar. Ô, Carlos, você vai falando aí, nossa, a cabeça fica pipocando de coisa aqui. Você falou dessa questão cheio de questões para falar aqui. Eu tinha que anotar, porque senão eu vou me perder. Ótimo. Você tinha falado dessa questão do binário nas roupas, né? Isso é interessantíssimo pensar isso. Porque assim, a gente chega num casamento, né? E a gente olha o modo como os homens estão vestidos. Parece que estão todos com a mesma roupa. E as mulheres, cada uma com uma roupa diferente. Você olha para os homens, todo mundo de terno preto ou azul marinho, camisa e gravata, né? Assim, todo mundo. E quando a gente olha para as mulheres, aí que a coisa muda. Os cabelos, a maquiagem, os vestidos. Cada mulher de um jeito e os homens todos iguais. Essa questão do binário na moda também é interessantíssimo pensar. Por que os homens são todos iguais e as mulheres têm que estar todas diferentes? Essa questão da roupa masculina, se a gente for pegar historicamente, a gente passa um período muito grande do homem se vestindo de uma forma muito mais exagerada do que a mulher. Então, a gente entra já no período do Renascimento, né? No período barroco. O rococó mesmo todo, né? O próprio rococó, assim. Perucas e tudo, E o iluminismo, dentre outras coisas, ele vai propor uma simplicidade na indumentária masculina. Né? Então, ele vai propor que cabe ao homem ter o papel de pensar, né? De refletir. A mulher, ela poderia ter esse direito, isso começa nesse momento, mas caberia à mulher cuidar da beleza do mundo. Então,
quando ela fica responsável por cuidar da beleza do mundo, ela fica responsável por cuidar da roupa, da casa, da aparência de todo mundo. Então, é uma coisa que a gente carrega até hoje. Essa divisão, né, é uma divisão que a gente mantém até hoje. Tudo culpa do iluminismo, tá, gente? Tem que ser sensível, tem que ter bom gosto. O homem pode ser tosco, né? Simples, desleixado. Então, você tem nesse momento, inclusive, você tem uma aproximação da indumentária masculina do uniforme militar. Então, eles vão buscar essa ideia, né, quase uma integridade mesmo que o uniforme militar trazia. Assim, mas eu não estou dizendo que era uma coisa limpa, não, tá, gente? É sem exagero comparado com o que a gente vive hoje. Era completamente insano ainda, mas não era menos insano. E as mulheres começam a ficar muito mais exageradas aí nesse período. A gente vai se mantendo um pouco nessa lógica, porque depois vem o século XIX, então tinha a ideia dos homens que trabalhavam nas fábricas, dos casacos que tinham que ser mais escuros. Por exemplo, você está no fuligem o tempo inteiro, você não pode estar lá com um casaco todo cheio de figura, né? Você não lava, gente, você não lavava as roupas assim, nas frequências que a gente lava, não, tá? Algumas, inclusive, nem podiam ser lavadas, que elas desintegravam. Você tem uma ideia de tendência, então, você tem uma ideia de que as coisas do mundo, os comportamentos, as vontades, tarará, elas caminham para um determinado lugar, né? Enfim, a gente está falando desde uma perspectiva super positivista, então não estou falando que eu acho super legal isso, não, mas que você tem realmente assim, todo um mercado baseado nisso. E que toda tendência, ela vai ter uma contra-tendência com uma força igual ou maior puxando para o outro lado, né? O que eu sempre uso de exemplo para elas olha, se a gente está numa situação na qual a gente tem uma discussão do papel do trans, né, da discussão do gênero e tal, aí a gente olha no Brasil, Bolsonaro ganha. Fala assim, gente, mas onde que a gente estava que isso aconteceu? Poxa, não, porque você tem realmente uma tendência e uma contra-tendência, não tem nenhum movimento histórico, ou não é, se a gente olha para trás na história, ela não é uma linha, né? É linear na hora que a gente olha e fala assim, porque estão contando pra gente desse jeito, mas não é na hora que acontece. Hegeliana você, hein, cara? Assim, né? É a filosofia da história, né? Tudo é carregado do seu contrário. Com certeza, não tem como, né? Ô, Carla, eu vi uma carta divulgada, uma carta aberta do Giorgio Armani, né? Ele está com uns 90 anos, sei lá quantos anos que ele está. Deve 15, porque está muito bem de plástico, deve 15. Nossa, esticadíssimo. Mas o Giorgio Armani ele divulgou uma carta falando dessa história da rapidez que as coisas mudam, que a moda muda muito rápido, que as coisas mudam muito rápido. E que ele achava um absurdo o trabalho dele, por exemplo. Aí ele explica, né? Eu falei, eu tô aqui aos 90 anos, passei por todo um século de moda. Ele fala, é muito trabalho, é pesquisa, é dedicação, não se faz o trabalho que ele falando, né? Não se faz o trabalho que eu faço de um dia para o outro. E de repente exigem de mim que eu faça isso. Porque todo esse esforço dura alguns meses. Pois e depois eu preciso me esforçar de novo. Eu falo, que absurdo que é isso. Como que se pode falar de moda, de estilo, disso tudo, nesse mundo que muda tão rápido? Isso faz a gente pensar tanto, né, cara? Se um cara igual o Giorgio Armani tá falando isso. Não, faz demais, assim. E realmente é desesperador. É desesperador não só para ele, mas para a pessoa que está fazendo a marca aqui em BH, ela tem que lançar 4, 5 coleções por ano. Para a pessoa que está trabalhando numa grande empresa de fast fashion, né, que tem que colocar a coleção praticamente todo dia, né? Dos números que mais me assustou em relação a isso, e olha, tudo bem que a gente estava falando são números aí mais ou menos de 2015, e obviamente isso oscila bastante depois. A Riachuelo, ela declarou nessa época mais ou menos, que ela colocava ao dia, 200 e poucos, 260 modelos novos de peças, se não me engano. Ao dia, Homero. É claro que se a gente falasse, ela colocou um tênis azul, um preto, um vermelho e um verde, que ela considerava cada um modelo diferente. Mas independentemente disso, você colocar mais de 200 ao dia é ridículo. É ridículo, né? É um absurdo.
E assim, é impossível. É impossível. É impossível. Sim, tem que copiar tudo. Assim, você mata a equipe de trabalhar, assim, e eu fico imaginando, e a gente olha para esse consumidor hoje mesmo, assim, você fica com uma sensação que é um consumidor super mimado mesmo, que você tem que estar o tempo inteiro inventando algum artifício para ele desejar aquela coisa, porque tem tanta coisa para ele desejar, tem tanta marca no mundo, tem tanta coisa que você começa a ter que lançar loucamente para que ele tenha, para que ele ache graça em alguma coisa naquele determinado momento. Então, essa movimentação dele foi uma movimentação, inclusive, de vários estilistas que ficam desesperados, assim, que são pessoas que vendem produtos que, no caso, né, deles, são produtos que são feitos para durar mais e tal, né, mas que, assim, não estão durando por causa disso. Ô, Carla, eu estou escutando você aqui também, e várias vezes você falou isso, né, as pessoas acham que esse campo da moda é fútil, é isso, é aquilo, né? E existe assim, eu tô sentindo assim um trauma, uma angústia, algo que você discute com o terapeuta, sei lá, com essa história das pessoas considerarem esse campo da moda tanto assim mesmo? Tem um trauma. Se eu falo tanto desse trauma, é porque eu não resolvo isso na terapia, né? Então, não está resolvido. Zero resolvido. Só para você ter uma ideia, até hoje, assim, que a gente, para além da ideia de campo mesmo, para as coisas que a gente, né, tem que lidar. Eu dou, né, lá onde eu dou aula, a moda é dentro da engenharia. Então, né? Enfim. Então, eu já tive colegas que eu tô chegando lá com Walter Benjamin, assim, com passagens do Walter Benjamin, gente, 1000 e poucas páginas, não sei o quê. A pessoa para e fala assim, não sabia que tinha livro de moda desse tamanho. As passagens, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Editado também pelo FMG, né? Pela editora FMG. Ilustrado, né? Lindo. Lindo. Aí você tem que escutar isso. Você não sabia que você lia um livro tão grosso e tal. Né? Né? Sério. Sério mesmo. Oh my God! Assim, é maravilhoso. Então, se a gente não escuta isso, enquanto campo, é uma coisa terrível. A gente fala pouco, né? Imagina, nenhum dos dois gosta de falar. O Instagram me deu aqui 1 minuto agora. Olha só. Eu achei que tinha os 3, é 1. É 1, né? Não, em 1 minuto, Carla, em 1 minuto eu queria te agradecer que esse papo de hoje, que sensacional. Essa mulher maravilhosa aqui comigo no Escompensa hoje, gente, viu? Satisfação imensa, viu, Carla? Muito obrigado de prestigiar aqui o Escompensa. Iluminar o Escompensa aqui hoje. Não, toda minha, assim, acho que é bom falar de moda em lugares igual isso compensa, eu acho que vale a pena. Isso, é o meu trauma lá de terapia, tem que levar para todos esses lugares, né?